A alegria de ver algo irremediavelmente morto trazido à vida é maior do que podemos experimentar. O poder que ressuscitou Jesus é o mesmo que ressuscitará o que está morto em seu casamento e o fará voltar à vida. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui comigo no devocional O Poder da Esposa que Ora. Sejam bem-vindos. Tá dando para me escutar, gente? Eu não tô conseguindo ver o rostinho de vocês. Coloca o número 1 para mim, para quem chegou, se está dando para me escutar, porque nós vamos dar a continuidade na leitura do nosso livro O Poder da Esposa que Ora. Eu vou trazer algumas reflexões baseado numa pessoa que errou e que não conseguiu cumprir com o propósito de orar pelo seu relacionamento. Eu estou aqui como uma incentivadora sua para você, sim, conduzir o seu relacionamento, o seu casamento com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Coloca o número 1 se vocês estiverem me ouvindo e o número 2 se vocês não estiverem me ouvindo, porque eu não consigo saber, tá bom? Olha só, gente, nós vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade no nosso capítulo do Poder da Esposa que Ora. E por que a gente vai fazer isso? Porque chega, eu vou falar bem alto, chega! Chega, inimigo, de querer entrar na nossa vida, chega de querer fazer as coisas e atrapalhar a nossa mente, chega de distrações, chega de falação errada, chega, é este grito de misericórdia que você precisa dar na sua casa. Chega de não ser uma mulher não posicionada, chega de fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes, chega de sermos mulheres mortas, mulheres tagarelas, mulheres inconscientes e que não faz aquilo que precisa ser feito. E este grito eu dou para mim, chega! Chega, gente! Bora! Bora fazer o que a gente precisa fazer, bora se desenvolver como mulher, como homem, como filho, como esposa, como marido. Bora! Eu vou dar uns gritos assim, tem hora, mas é pra mim, tá? Não se assustem, porque é o único jeito da gente acordar e levar um chacoalhão e falar, minha nossa, bora fazer diferente. É sobre isso, bora fazer diferente. E na nossa leitura, a ideia é que cada segunda-feira nós possamos nos interiorizar, aprofundar esses assuntos, aprofundar e nos desenvolver como seres humanos de um modo que a gente pare de ser vítima e vilão e comece a ser protagonista do nosso relacionamento. Como? Usando o poder que nós temos, o poder tal qual para transformar a nossa vida, a vida da nossa família, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, com um simples ato de caridade. E qual é este ato de caridade? Orar pela sua família. Você, mulher, você ora pela sua família? Ou você é daquela que reclama? Minha vida está ruim, meu relacionamento está ruim, meu marido é isso, a minha casa está bagunçada. Você é aquela que reclama ou que faz algo para resolver o problema? E a ideia é que a cada segunda-feira nós possamos estudar este livro para que possamos ter condições de desenvolvimento pessoal
para fazermos a diferença na nossa vida. Porque não se engane, a responsabilidade é sua e é minha, ok? Vamos dar continuidade à leitura. Nós estamos na página 12. Nós estamos na página 12 do livro O Poder da Esposa que Ora. Então vamos lá. Este é o único poder capaz de tal ato, que é a ressuscitação, ressuscitar o seu casamento. Mas isso não acontece sem que o nosso coração busque a Deus e que esteja pronto para confessar em oração. Crescer durante os tempos difíceis e esperar que o amor seja ressuscitado em nós. Temos de passar pelo sofrimento a fim de alcançar a alegria. Já repararam que todo o processo de amadurecimento tem dor? Basta você verificar a semente. Coloca a semente na terra e ela sofrerá o processo de germinação. Coloca uma mulher que está grávida, para ela gerar a vida, ela sofrerá com a dor do parto. Toda a alegria, antes da alegria, vem o tal do sofrimento. Ah, mas eu não concordo. Eu não aceito. É assim que acontece. Todo o processo tem a sua dificuldade, os seus desafios, para depois chegar a alegria. Não vamos nos esquecer. E orar pelo seu marido significa dizer que você precisará passar pelo processo primeiro. Qual foi o meu erro? Achar que eu tinha que apenas orar para modificar ele, sem entender que o processo de mudança é comigo. Eu preciso me melhorar, eu preciso me lapidar, eu preciso me transformar, então eu vou passar pelo processo de sofrimento para depois que Deus observar que eu realmente escolhi com consciência cuidar de mim, me entender, me modificar, aí sim, após da minha modificação do meu posicionamento firme, ele começa a mudar tudo ao derredor. E às vezes nem é necessário, porque a sua própria mudança fará a diferença em relação ao seu casamento. Ao seu casamento. Desculpa, gente, que tocou o telefone aqui. Entende isso? Então, vamos continuar no capítulo. Você tem de decidir se quer seu casamento, se quer que seu casamento vá em frente e se esse desejo é forte o bastante para fazer o que tem que ser feito dentro de parâmetros saudáveis para que isso aconteça. Você que tem que decidir. Se você está com conflito no seu casamento, você tem que decidir. Sabe qual foi o meu problema? E aí, por isso que Deus me chamou para vir aqui confessar a minha vulnerabilidade, falar o que eu fiz de errado para vocês não cometerem o mesmo erro? Foi que eu não decidi. Eu não decidi. Eu não pensei assim, eu quero que o meu casamento vá para frente. Simplesmente, eu pensei, eu não vou orar e acabou. E se acabar também, tá tudo bem. Porque eu não aguento mais certas coisas. Olha que triste. Aí, olha só, aí o que aconteceu? Realmente aconteceu aquilo que eu não tinha decidido. O relacionamento acabou. E aí depois eu fiquei o quê? Chorando. Bem feito pra mim. Então, mulher, se você quer que o seu casamento vá pra frente, decida. Decida, você precisa decidir, ter um posicionamento. Eu quero que isto aconteça. Ponto. Escolhi, quero. Agora, o que eu vou fazer? No segundo passo, depois da decisão, anote. Até eu vou anotar aqui.
Primeiro passo, decisão. Decisão. Segundo passo, você tem que acreditar na restauração da parte do seu relacionamento que foi corroída pelo sofrimento. Que pode ser pela indiferença, pelo egoísmo. E você tem de confiar que aquilo que caiu sobre você, seja abuso, morte do filho, infidelidade, pobreza, perda, doenças graves ou acidentes, podem ser libertados das garras da morte. Depois que você decide, você precisa desenvolver a habilidade de fé, acreditar, ou seja, aumentar a sua fé. Uma fé renovada. E se você, por algum acaso, não seguir esses passos, é fracasso. Com certeza. Então, se você não decidir e não acreditar, você não consegue dar os passos adiante. Qual que seriam os passos adiantes? Você tem que resolver. Terceiro passo. Resolver que tudo que está consumindo você e o seu marido, tal como excesso de trabalho, alcoolismo, abuso de drogas ou depressão, pode ser destruído. Você tem que saber que tudo que você insinuou em seu relacionamento, silenciosa e furtivamente, de modo a não ser percebido como uma ameaça, até que estivesse claramente à vista, tal como idolatrar sua carreira, seus sonhos, seus filhos e seus desejos egoístas, podem ser removidos. Você tem que confiar que Deus é suficientemente grande para resolver tudo isso e muito mais. Então, aqui me parece que ele coloca aqui 3 códigos. Primeiro, a decisão. Depois, aumentar a sua fé e acreditar. E simplesmente resolver tomar um posicionamento com Deus. Isso aqui são minhas palavras, tá? Um posicionamento de que Deus é grande o suficiente para resolver todos os problemas que ocorreram com você no seu casamento. Tá bom? O que mais? Gente, esses passos são tão importantes, porque se você não der esses passos, você não vai conseguir ser uma mulher, um homem que edifique a sua casa. Se você tiver uma crença, talvez a gente pare até aqui o capítulo, porque aqui já tem muitas coisas que se a gente não resolver, não vai para frente. Veja, se você não decide, você não faz nada. Se você não acredita, e acredita, isso não tem jeito, isso não tem jeito, isso não tem jeito, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Porque ele é assim, porque ela é assim, eles não vão mudar, acabou o processo. Detalhe, se você não resolver ter um posicionamento com Deus, de que ele é suficientemente grande para realizar todas as mudanças e muito mais, pronto. Só isso o relacionamento acabou. Agora eu entendo porque que Deus pediu para eu fazer esses encontros. Porque tem coisas aqui que só vindo o poder do Espírito Santo, o poder da palavra em nós, para que a gente fale e para que a gente entenda. Neste caso, eu estou entendendo agora. Eu tinha que confiar que Deus era suficientemente grande para resolver isso e muito mais. Você acredita que Deus pode resolver o seu relacionamento? Você já tomou um posicionamento de decidir? Você tem fé? Olha só, gente, ingredientes simples, mas que se não utilizados na medida certa, não sai a receita do bolo, que é
a ressuscitação do seu relacionamento. Seu relacionamento não ressuscitará se você não usar esses 3 ingredientes, esses 3 passos que eu estou chamando de passo, porque agora ficou muito claro para mim. Sem seguir a decisão, o acreditar e a resolução em Deus, nada vai adiante. E aí o livro continua assim, ó. Se você acordar certa manhã com um estranho em sua cama e ele for seu marido, se experimentarem um afastamento silencioso da vida mútua, cortando toda a ligação emocional, se sentir um recuo implacável do amor e da esperança, se o seu relacionamento estiver no poço tão profundo de mágoa e ira, que a cada dia seu desespero cresce ainda mais, se cada palavra dita abrir mais o abismo entre vocês, até que se torne uma barreira impenetrável que os mantenha a quilômetros de distância um do outro, fique certa que nada disso é a vontade de Deus para o seu relacionamento. A vontade de Deus é quebrar todas as barreiras e tirar você do poço. Ele pode curar suas feridas e fazer o amor renascer em seu coração. Nada e ninguém mais pode fazer isso, a não ser Deus. Mas você tem de levantar e dizer: Senhor, oro para que esta luta termine e que nos livremos das garras do conflito. Retira as mágoas e as armaduras que vestimos para nos proteger. Tira-nos do poço da falta de perdão. Fala pelo nosso intermédio, para que nossas palavras reflitam o teu amor, paz e reconciliação. Derruba esta parede que há entre nós e nos ensina a atravessá-la. Capacita-nos a despertar dessa letargia e encaminha-nos para a cura e a inteireza que tem para nós. Olha, vocês escutaram? Que linda esta oração. Boa tarde, gente. Tá dando para me ouvir? Que linda esta oração. Oro para que esta luta termine e que nos livremos das garras do conflito. Acontece que muitos de nós... Bom dia, gente. Boa tarde. Acontece, gente, que muitos de nós, homens e mulheres, como a gente não fez aqueles 3 passos, que é a decisão, acreditar e se posicionar com Deus, a gente não consegue nem fazer isso aqui. Porque eu juro para vocês, eu li este livro pelo menos 7 vezes. 7 vezes. E a cada vez que eu leio uma palavra que eu trago aqui para vocês, eu me surpreendo de entender como nós somos cegos. Não temos olhos de ver, ouvidos de ouvir. E a nossa consciência demora a expandir. Porque vejam, quando você decide e acredita e se posiciona, fazer isso é fácil. E isso aqui para mim, até um tempo atrás, era extremamente difícil. Pedir para que Deus me mostre a luta, quebre a luta, diminua a garra dos conflitos, retire a minha mágoa, retire a armadura, retire a gente do poço da falta de perdão e que fale pelo nosso intermédio. Era muito difícil eu entender isso aqui. Talvez para algumas de vocês será impossível. Mas isso só acontece quando a gente não tem esses 3 ingredientes: decisão, fé e posicionamento. Se você tiver isso aqui, o livro continua e te diz assim: não desista do seu casamento ou do seu relacionamento. Peça a Deus para lhe dar-lhe um marido renovado.
E ele é poderoso para tomar o que tem, para tomar o que você tem e torná-lo uma nova criatura em Cristo. Ele é poderoso o suficiente para tomar o que você tem. Eu acredito aqui que seria tomar o que você tem da sua fé, da sua gratidão, do seu posicionamento, da sua decisão. E isso fará com que o seu poder de esposa ajude o seu marido a se tornar uma nova criatura em Cristo. Maridos e esposas não foram destinados para brigar, afastar-se emocionalmente, viver um casamento falido, ser infelizes ou divorciar-se. Temos o poder de Deus no nosso lado. Não precisamos deixar nosso relacionamento conjugal ao sabor do acaso. Podemos lutar por ele em oração e não desistir, porque enquanto estivermos orando, há esperança. Com Deus, nada estará tão morto quanto parece. Nem mesmo os seus próprios sentimentos. Eu vou repetir essa parte. Podemos lutar por ele em oração e não desistir, porque enquanto estivermos orando, há esperança. Com Deus, nada estará tão morto quanto parece, nem nossos próprios sentimentos. Eu vou parar a leitura por aqui. Na semana que vem a gente vai continuar. E eu queria fechar com essa palavra. Enquanto você estiver orando, haverá esperança. Nada está tão morto quanto parece. Nem os seus sentimentos, nem a sua mágoa, nem a sua dor, nem o seu rancor, nem a sua falta de perdão, nem tudo que aconteceu, tudo que acontece, nada está perdido. Se você tem uma decisão, se você tem fé e se você tem um posicionamento. E aí, muitas pessoas desistem dos seus relacionamentos porque não decidiram de verdade. Não se posicionaram de verdade. E aí, acontece isso, que não deveria acontecer, que é o divórcio. Acontece o que não deveria acontecer. Por quê? Porque nós não tomamos os passos que precisamos para lutar o bom combate. E como que a gente vai lutar? Com Deus. Porque com Deus nada está tão morto quanto parece. Eu queria incentivar você, mulher, você, marido, você, esposa, a realmente abraçar os seus relacionamentos com unhas e dentes. Com unhas e dentes. E fazer o que precisa ser feito. Com muita verdade. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar, eu quero pedir para que Deus, Pai misericordioso, abra a mente das pessoas que assistirem essa live. Por favor, coloca uma energia de renovo na mente dessas pessoas. Uma energia de renovo no coração dessas pessoas. Eu peço que o Senhor as transforme de dentro para fora. Eu peço também, Pai, que o Senhor salve
muitos casamentos. Aquele divórcio que iria se assinar no dia de hoje, não deixe, Pai. Ajude a alma dessas pessoas e façam com que elas se capacite, se desenvolva espiritualmente, materialmente, pessoalmente. E tomem decisão, aumento de fé e posicionamento com o Senhor. Renova as esperanças dessas pessoas. Renova a alma e esteja presente em todas as decisões que elas virão ter daqui para frente em relação aos seus relacionamentos. Meus amores, eu desejo que vocês tenham uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. Amanhã nós vamos falar sobre a irresponsabilidade da vida através das dores da alma. Qual que é a nossa irresponsabilidade? Fatos ruins acontecem com a gente e a gente coloca a culpa nos outros. Quando, na verdade, nós é que somos irresponsáveis por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente é, pelas nossas escolhas, e a gente diz que é o acaso. Não. Somos nós. Então, nós precisamos aprender a sermos protagonistas da vida, tá bom? Direcionamento, decisão, fé e posicionamento. É isso que eu desejo para você no nosso devocional de hoje, no Poder da Esposa que Ora. Um beijo no seu coração e até segunda-feira que vem.